Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: José era o pai carnal da criança. Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então, o que a gente entende? Que Herodes já queria matar Jesus por aquilo que o profeta tinha dito. Jesus ainda não tinha feito nada. Jesus era apenas um recém-nascido. Jesus era aquele que iria nascer ainda. Ele já estava tramando a morte de Jesus. E porque ele tramava a morte de Jesus, ele matou inúmeros bebês do sexo masculino na época, simplesmente para tentar acabar com Jesus. Mesmo assim, ele não conseguiu. Então, às vezes as guerras espirituais que você passa, ou até físicas, doenças. Muitas pessoas eram muito doentes na infância. Eu fui uma dessas pessoas que desde cedo o inimigo ele tinha um projeto de me matar. Com doenças, mais tarde com bullying, porque isso gera tristeza, isso gera sofrimento, depressão. E a gente sempre ouve que a depressão, a tristeza excessiva, a mágoa, o rancor por outras pessoas gera câncer. Então observe que o diabo ele sempre vai pegar aquele que é escolhido para um grande propósito e ele vai tentar matar. Sempre foi assim. E sempre será assim. Por isso, às vezes, você se pergunta: por que eu sou tão perseguido até dentro da minha família? Por que as pessoas me jogam piada? Por que as pessoas me agridem? Fisicamente já me agrediram? Eu passei por muitas coisas que outras pessoas não passaram. Porque você tem um chamado e você foi escolhido não por ser melhor do que os outros, mas por algum motivo Deus achou graça em você e Deus te escolheu para uma grande missão, para ser usado como uma ferramenta de evangelização. Todos nós temos a missão de pregar o evangelho, todo ser humano tem essa missão, que é o ide e pregai. Mas tem alguns que Deus quer usar de forma diferente. Tem pessoas que Deus quer que se destaquem. E é justamente nessas pessoas que o inimigo vai concentrar
grande parte da sua ira. Observe que Jesus tinha discípulos, ele andava junto com mais, se não me engano, 12 homens, mas ele era o mestre, ele era o principal, então o inimigo queria acabar com ele. Da mesma forma, você é perseguido porque o seu chamado, ele é mais profundo do que o das outras pessoas. E o diabo sabe disso, aí você se pergunta, como ele sabe? Porque talvez tenha sido profetizado a seu respeito algo desde antes do seu nascimento. E ele sabe muito bem que foi dito a seu respeito, olha, vai ser uma professora, vai ser uma médica, vai ser uma cientista, vai ser um advogado, vai ser um juiz, vai ser alguém grande na terra. E ainda por cima, vai pregar a minha palavra. Ou seja, não será alguém grande para este mundo apenas, será alguém grande diante de Deus. Será alguém grande para o mundo vindouro. E o inimigo não quer isso. Então, gente, às vezes essas perseguições que geram tanta dor e tanto sofrimento para a tua alma tem a ver com o teu chamado e aquilo que você foi escolhido para fazer. Essa palavra se encontra na Nova Tradução, em Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Leia sobre a história de Jesus, leia a Bíblia, principalmente os Evangelhos. E isso vai servir de ferramenta de libertação para você. Eu quero também fazer uma oração nessa manhã acerca da tua vida. Ore comigo, se assim você quiser. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje foi pregado que uma pessoa que tem promessa ela é perseguida. Querem destruir a vida dela, a integridade física dela e emocional. Mas também foi mostrado que o Senhor dá o escape, assim como o Senhor falou com José, para que José pudesse saber das intenções do inimigo. Assim o Senhor fala conosco, mostrando através dessa palavra que nós não devemos temer aqueles que se levantam contra nós, mas nós devemos temer ao Senhor e devemos agir sempre com responsabilidade sobre tudo aquilo que fazemos e dizemos, independentemente daquilo que fazem conosco. Se são bons ou se são maus conosco, isso não pode mudar a nossa essência interna, porque mesmo que as pessoas te perseguissem, tentando te matar desde a infância, o Senhor nunca mudou a sua personalidade na sua vida humana aqui na Terra. O Senhor era bom, curava as pessoas e as ressuscitava. Então muitas pessoas têm deixado que o seu chamado seja afetado por causa da forma como elas foram criadas na infância e de todos os abusos e de todas as coisas que elas passaram. Isso mudou a alma delas e escureceu a alma delas, fez com que elas ficassem ressentidas e se tornassem pessoas cruéis. Mas nesta hora é como se o Senhor chamasse a reflexão. Sabe por que te aconteceu tudo isso? Porque eu sou contigo e eu sou para te livrar. Então é isso, Pai. Abençoa o dia de cada uma pessoa que vai ouvir esta palavra, assim como o Senhor está abençoando o meu dia que estou aqui, servindo como ferramenta para este ensino. Amém.